Hoje, pessoal, o vídeo é para falar sobre dúvidas, conceitos e fundamentos infundados que as pessoas têm de como ser um investidor ou o que fazer para se tornar um investidor. Já vou pedindo para você, dar aquele like na confiança, tá bom? Porque me ajuda demais e com certeza vai me incentivar a estudar e trazer mais conteúdos aqui para vocês. Uma pergunta muito comum que as pessoas se fazem ou até fazem para alguém é a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para me tornar um investidor? Bom, e na verdade o que você precisa fazer para se tornar um investidor é você ter o hábito constante de investir. Porque você investiu uma vez e 3 meses depois não investir mais, isso não vai tornar de você um investidor, mas vai fazer de você apenas alguém que teve curiosidade, foi lá e apenas uma única vez teve essa ação. Mas se você sempre tiver o hábito de investir, sim, você já é um investidor. Porque imagine você que dentro de um restaurante tem vários setores: cozinha, copa e salão. E digamos que em um belo dia, né, de trabalho comum, faltou o copeiro ou a copeira. E aí a copa não podia ficar, né, sem andar, sem prosseguir, né? Então alguém foi lá e fez o trabalho de copeiro ou de copeira. Essa pessoa é um copeiro de verdade? Não, ela foi lá uma única vez ou algumas vezes e prestou esse serviço. O que vai fazer dela realmente, né, ser uma copeira é o quê? É ela exercer a função mesmo. Mesmo assim, é se a pessoa investe constantemente. Ela já se tornou um investidor. Agora, se ela foi lá e investiu uma única vez, não, ela só apenas especulou. Foi a nível de curiosidade, mas não a nível de dizer assim, eu sou investidor. Então, se você já tiver o hábito de investir, você já é um investidor e talvez você nem saiba disso. Bom, existe um outro conceito em que a pessoa diz assim: olha, eu só serei um investidor quando eu tiver muito dinheiro para investir. E isso, na verdade, é um conceito, é um fundamento infundado. Por quê? Não importa se eu tenho muito dinheiro para investir ou se eu tenho pouco dinheiro para investir. O importante é começar a investir. Porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas gastam com qualquer outra coisa e não gastam esse dinheiro investindo em ativos que vai lhe trazer rendimento e renda passiva. Então, não adianta, se você não investe quando tem pouco e você não mudar seus conceitos, não mudar a sua mentalidade, provavelmente quando você um dia, se você tiver muito dinheiro, você não vai se tornar um investidor, pois quem muda a mentalidade começa ainda que seja com pouco, porque o que faz de mim ser uma investidora não é eu ter muito dinheiro para investir, e sim a constância, o hábito de investir frequentemente. Isso sim me torna um investidor. Bom, existe ainda, né, um conceito muito errado de pessoas que acreditam, por exemplo, ai, eu só seria um investidor se eu investir na renda variável? Gente, não, claro que não. Não importa se você investe na renda variável, se você quer investir simplesmente na renda fixa. Se você investe, você já é um investidor. Não é o tipo de investimento que te torna investidor. É você investir, é você estar sempre ali disponibilizando um recurso, uma parte dos seus recursos financeiros para investir. Isso sim fará de você um investidor. Agora, se você quer investir na renda fixa, na renda variável, isso aí só cabe a você. Talvez o seu perfil é de conservador e tá tudo bem. Quem tem um perfil mais conservador gosta da renda fixa e pronto. E tá tudo certo, prefere abrir mão de uma rentabilidade maior para ter uma segurança maior. E tá tudo certo. Isso quer dizer que você provavelmente não tem tolerância a correr risco. Você não suportaria, por exemplo, aí dormir pensando que aquele ativo que você investiu R$ 100 no dia seguinte pode estar valendo 95 por alguma informação lançada no mercado financeiro que trouxe aí uma oscilação. Então, se você gosta de renda fixa, sim, você já é um investidor. Agora, claro que tem renda fixa que rende menos e tem renda fixa que rende mais. Então aí você, se você gosta de renda fixa, você deve procurar aqueles investimentos de renda fixa que rende mais, né?
como pelo menos, por exemplo, 100% do CDI. E quando a Selic está muito baixinha, como alguns meses atrás estava 2%, exatamente nesse ponto, os CDBs estavam oferecendo até 200, 220% do CDI, porque conferia ali uma rentabilidade de até 4% ou mais de 4%, enquanto a Selic estava a 2% e era renda fixa e estava rendendo mais que 100% do CDI. Então, se você gosta de renda fixa, tá tudo bem, ó, beleza, parabéns para você. Isso não quer dizer que você tem que pegar o seu dinheiro, por exemplo, e colocar na poupança. E a poupança, ela tem umas regrinhas aí, né, de rendimento, que, por exemplo, quando a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, ela está até 8,5%, a poupança ela vai render 70% da taxa Selic. Mas quando a taxa Selic ela passa de 8%, de 8,5% na verdade, ela está a 13,75%. Nesse caso, a poupança ela vai seguir a seguinte regra, ela vai render apenas 0,5% ao mês, mais a taxa TR. E a taxa TR mais o rendimento da poupança, bom, nesse momento, em novembro de 2022, o rendimento é de 6,17, é referente à estimativa anual, considerando o rendimento mensal fixo de 0,5%, sem o acréscimo da taxa referencial TR, considerando um rendimento mensal fixo de 0,65, valor do mês de novembro de 2022. A estimativa anual para o rendimento é de 8,10%, já acrescida a taxa TR. E olha que como ela tá seguindo aí um pouco da inflação, ela até tá alta, viu? Porque assim, já teve um momento de não render nada, né? E sim, existem investimentos em renda fixa, como a LCI, por exemplo, que está rendendo aí, olha, 11% ao mês. Também sem imposto de renda, com a mesma garantia, que é a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF, até 4 instituições financeiras limitadas a um valor de R$1 milhão por um período de 4 anos. Ou seja, tanto a poupança como a LCI e LCA, que também não paga imposto de renda, tem a mesma garantia do FGC. Qual a diferença? A LCI está rendendo muito mais, muito mais. Uma outra dúvida muito comum é as pessoas às vezes acharem que não é um investidor simplesmente pelo fato de que se enquadra no perfil conservador, e isso na verdade é um mito, porque não importa o perfil que você se encontra, o importante é você investir. Existe no mercado financeiro um fator que é conhecido como risco de mercado, e esse tema risco de mercado, ele se divide em 2 subtemas, que é o seguinte: risco de mercado sistêmico, que é aquele risco que faz, né, os ativos, os investimentos oscilar, e ele atinge o sistema todo, como um todo, a economia toda, como por exemplo o fato que nós tivemos da pandemia. Então esse é um risco de mercado sistêmico, ele vem e atinge todo o sistema. E também existe aquele não sistêmico, que é aquele risco que faz os ativos oscilarem e ele atinge apenas ou uma determinada empresa ou um determinado setor. E dentro, por exemplo, desse fator que nós tivemos, que nós vivemos aí, que foi o risco sistêmico, que atingiu toda a economia, pelo menos dentro dos fundos imobiliários, nós vimos o quê? 2 setores que foram muito prejudicados, enquanto outros se sobressaíram. Então, por exemplo, lajes corporativas e fundos de shopping, gente, foram atingidos demais. Então, além de ter atingido o sistema todo, atingiu dentro dos fundos imobiliários, especificamente, de maneira mais forte, esses 2 setores. Já o setor de lajes corporativa, e eu ainda acredito que o de papel, eu considero que não teve muito problema, o setor de fundos de papéis, eles não tiveram muito problema. E o de galpões logísticos se sobressaíram, lucraram muito mais, porque foi um momento aí que as pessoas compraram muito a partir de casa, né, em e-commerce online, porque não podiam sair de casa ou estavam limitados. Então, nessa situação, quando o investidor ele é conservador, ele não quer passar por isso, ele prefere
A mesma coisa do investidor de renda fixa se enquadra também, se concretiza, né? E se completa nesse perfil agora conservador, que é aquele que, não, eu prefiro ganhar menos, mas saber que o meu patrimônio, que é o meu recurso financeiro, que eu tenho para alocar em ativos em algum título de renda fixa, não vai oscilar, ainda que o rendimento venha a ser pouco, mas a hora que eu falar, vou lá pegar, é meu, tem que estar o mesmo valor. Então, sim, se você é um investidor que é conservador, tá tudo certo também. Você é um investidor, só não quer correr risco. É claro que você precisa entender uma coisa, que não existe investimento risco zero, pois nem mesmo os títulos do Tesouro Nacional, onde é considerado de todos os investimentos do que corre menos risco, ainda assim ele não é risco zero. Então é bom você saber disso, mesmo tendo um perfil conservador. Uma outra dúvida que as pessoas têm ou se apegam a esse conceito é que, eu só vou ser investidor quando eu entender realmente de investimentos mesmo. E, gente, ninguém nunca entende tudo sobre investimento, ninguém nunca sabe nada, porque a todo momento está aparecendo investimentos novos, tanto na renda variável como na renda fixa, porque existe também investimentos na renda fixa que são privados, que são de empresas privadas, como debentures, por exemplo, e não adianta, se você for querer saber de tudo, você nunca vai começar. Agora, você pode se aprimorar pelo menos em um assunto, como por exemplo, eu queria muito aprender sobre fundos imobiliários, então eu gosto de renda variável, beleza, então eu vou estudar um pouco, pelo menos, sobre fundos imobiliários, para que eu saiba como o que eu tô pelo menos, né, tentando fazer. E se eu gosto de renda fixa, eu vou procurar então tal investimento e vou estudar sobre ele para ver se ele, né, atende aquilo que eu realmente quero e gosto, para ver se eu gosto. Assim, eu quero uma renda fixa, mas que não pague imposto de renda. Tem LCI e LCA muito melhor que a poupança. Então, assim, se você for procurar entender tudo para poder se tornar um investidor, amigo, tá difícil. Porque a gente nunca sabe tudo nessa vida. E quando a gente pensa que aprender um pouquinho sobre um assunto, aparecem assuntos novos no mercado e no mundo em todo momento. Então, assim, se você quer ser investidor, você não precisa conhecer tudo, mas pelo menos um determinado segmento, um determinado investimento, seja renda variável ou renda fixa, procure compreender ou sobre CDB, ou sobre ações, ou sobre fundos imobiliários, LCI, LCA, debêntures, LC, letra de câmbio, enfim, né? Procure um investimento específico, estude e seja feliz. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like que é muito legal também.